Chegamos ao momento principal, o mais importante da nossa reunião. Muito obrigado. Depois, quando chegar a casa, ela já vai preparar um lanchinho, vai me receber na porta de casa com beijo, abraço. O negócio é forte. Quem ama, ama. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Salmos, Salmo 126, versículos 5 e 6. O tema de hoje é a restauração dos sonhos não realizados. Eu creio que Deus trouxe alguém aqui que tem este propósito na vida, de ver os seus sonhos realizados, e muita gente, centenas de pessoas do outro lado dizendo: eu preciso que algo aconteça na minha vida. Diz assim o salmista: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diz que quando há semeadura de alguma coisa, mesmo que seja com lágrimas, há uma colheita grandiosa. Oremos a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o Cordeiro que venceu, o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o Deus real, o sumo sacerdote da nossa confissão, o supremo pastor das ovelhas, o Cristo, o Redentor, o Salvador, o Pastor. Bendito sejas, Pai, porque nos deste vida e vida em abundância. Revela-te esta noite, traz os céus ao coração de cada um daqueles que sinceramente, verdadeiramente vieram te adorar, e aqueles centenas e milhares pelas mídias sociais. Revela-te, Deus, usando as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração. Em nome de Jesus, traz respostas às vidas e às necessidades, Senhor. Eu te agradeço, em nome do Senhor, e a igreja diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós cremos no poder de Deus para restaurar e transformar vidas muito além do que nós podemos compreender. Mesmo que você tenha semeado com lágrimas durante algum tempo, chegou o teu tempo de colheres com alegria. Diga amém. Deus não desperdiça as dores. Ele transforma perdas em propósitos e restitui com honra aquilo que nós pensávamos que poderia estar no esquecimento de Deus. Por que eu lhe digo isto? Porque normalmente as pessoas que perdem alguma coisa pensam que isso se torna inalcançável, que certas feridas, para muitos, no seu pensamento está a ideia de que são incuráveis, que aquilo que foi perdido, muitos pensam, não vai voltar mais. Situações que foram vividas, alguns dizem, isto é irremediável, não tem como resolver, não há solução humana. Mas eu lhe digo, com fé, de que Jesus pode recriar, Jesus pode renovar, Jesus pode refazer, Jesus pode restaurar a tua vida e torná-la muito maior e melhor do que foi a tua vida anterior. Você acredita nisso? Diga, eu creio, eu recebo.
Então, isto te lembra e nos lembra quando Deus falou pelo profeta Jeremias sobre o oleiro e o vaso. Você se lembra de Jeremias 18, 1 a 6, ele diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Portanto, é Deus falando através de um profeta maior, Jeremias. E ele diz: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. O que é a casa do oleiro hoje? É a igreja. A igreja é um lugar único na terra, que Deus edificou, única coisa que Deus instituiu para o povo de origem gentílica, que é a sua igreja. Diz que na igreja você tem que ouvir as palavras dele. Você não tem igreja para você ouvir sobre política, sobre carnaval, sobre influências. Não, a igreja não é para isso. Igreja, casa do oleiro, é onde se ouve a palavra de Deus. A palavra que nós damos primazia, que nós amamos, que nós entendemos que ela é uma palavra inerrante, não erra, é infalível, não falha em hipótese alguma. O que Deus diz, ele cumpre. Então ele disse: desci à casa do oleiro, profeta falando, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, o que ele fez? Ele jogou no lixo. É verdade? Deus despreza alguém? Quem vem a ele diz: jamais lançarei fora. Então diz que ele pegou aquilo que se estragou, tornou a fazer dele outro vaso, agora segundo bem lhe pareceu. Versículo de número 5. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que bênção, amados. Eu quero que você me ouça mesmo. Que bênção sabermos que Deus não despreza, não joga fora, nós não somos descartáveis. Ele disse: das minhas mãos ninguém arrebatará. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Somos nós. Então, nas mãos de Deus, o vaso é restaurado. Este é o coração da mensagem. O vaso é transformado. Porque ele diz: como e segundo lhe pareceu. Então, isto é obra da graça de Deus. Isto é obra do poder divino. O que ele reconstrói nunca é a cópia do que éramos anteriormente. Nunca. Ele faz algo novo. Ele renova. Paulo, com o entendimento da graça do Senhor, o evangelho da incircuncisão, ele disse em Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova. Não é igual ao que era no passado. Nós não somos quem éramos no passado ou quem fomos no passado. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é um vaso novo. Disse: as coisas antigas, os pesadelos, os erros, os pecados, as decisões equivocadas. E disse: as coisas antigas já passaram. E como é que ele faz agora? Muito melhor, ele diz: eis que se fizeram novas. Novo como, apóstolo? Mais forte, mais realizado, com sentido de vida, com razão de vida. Esta é a obra que Deus propõe esta noite à igreja. Você se lembra, eu tenho aqui vários exemplos, mas você todos sabem o que se passou na vida daquele que é conhecido como o homem mais sofredor da terra, que foi Jó. Jó era um empresário rico, com tudo que você pode imaginar. Um dia o diabo questionou a sua fé e de repente Deus permite que a vida material dele, a vida social dele, a vida familiar dele passasse por uma grande provação. Jó perdeu tudo, perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde, perdeu o apoio da esposa, que deveria ser auxiliadora na hora do tormento.
O que a esposa disse? Você ainda está dando crédito a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, parecia, naquele sofrimento profundo, naquela dor imensurável, parecia que era o fim de Jó. Mas sabe, amado, Deus restaura Jó, e diz em Jó 42, 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes. Diga, Deus pode tudo. Pode pegar um vaso quebrado, quelebado, desestruturado, uma pessoa surtada na vida, problemas existenciais, emocionais, físicos, Ele pode, porque Ele tem planos. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Diga, Deus pode tudo. Mesmo o que eu pensava que era impossível, Deus pode tudo. Ele disse, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O profeta disse de outra forma, agindo Deus, quem o impedirá? Versículos 5 em diante, eu te conhecia só de ouvir. Este é um drama muito grande, que às vezes as pessoas contam, ouvem testemunho, mas não é só de ouvir. Então Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois dessa experiência que eu tive, de perda e restauração, agora os meus olhos te veem. Versículo de número 16, versículo de número 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Amados, foi isto que eu ouvi quando eu comecei a escrever este recado. Eu mudarei a sorte de muita gente que estava andando neste sentido, eu mudarei, porque o sentido é este. Há um caminho, diz a Bíblia Sagrada no profeta Isaías, que nem o louco erra, o caminho de Deus. Então diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele estourava pelos amigos, e o Senhor, por isso é que eu digo, Deus não faz uma cópia do que éramos no passado, deu-lhe o dobro do que tudo que antes possuía. Ele se tornou mais poderoso, mais forte, mais rico, mais gente, mais sentido, mais realização. Pastor, quantos anos ainda viveu Jó? Diz no Salmo 17, versículo 16, depois disto viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos, aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, então ele foi bisavô. Um homem que estava condenado a morrer, um homem que poderia ter se suicidado, como as pessoas fazem, não consigo me suicido. Não, ele era um homem de fé. Versículo 17, morreu Jó velho e farto de dias. Que experiência tremenda este homem teve. O profeta Joel, um dos profetas que eu admiro muito, ele diz no Joel 2, 25 a 27, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, meu grande exército que veio contra vós. Eu vou te restituir, comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será avergonçado, jamais será envergonhado. Diga glória a Deus, glória a Deus. Se alguém entre nós, ou alguém que me ouve pelas mídias sociais, no Rio, em Espírito Santo, na Bahia, no Ceará, por que eu estou dizendo que domingo uma senhora reclamou aqui comigo? O senhor só fala no Brasil e fala de outros países, o senhor não fala aqui do Brasil, então eu vou guardar todos os estados do Brasil, para todos os cultos eu falar. Amado, ele diz, sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro, o meu povo jamais será envergonhado. Então, se houve algo devastador, Deus pode restaurar de forma grandiosa.
Porque ele diz: eu sou o Senhor, não há outro. Eu jamais deixo um filho meu envergonhado, humilhado, diminuído, apoucado. Pelo contrário, eu lhe darei dupla honra. Esse é o plano de Deus. Então, amado, eu acredito, eu creio de todo o meu coração, que o mesmo Deus que restaurou a vida de Jó está agindo aqui esta noite. Aquilo que parecia perdido vai ser devolvido em tuas mãos, e vai ser de forma abundante. Prepare-se, o fim será mais glorioso que o começo em tua vida. Diga glórias a Deus, glórias a Deus. Isto é a verdade para mim e para você. Anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Tem gente que perdeu anos de casamento, uma relação de surtos psicóticos, de brigas, de confusões, só Deus sabe o que muita gente vive. Ele disse: eu vou te restituir esse tempo. Amados, ouçam, Deus não apenas cura feridas, Ele refaz a nossa história. Ele não vai curar uma dor porque me trataram mal, Ele vai refazer a tua história, a minha história, porque a sua graça não é só um consolo. A graça de Deus é um reinício. E quando Ele recomeça algo na vida de uma pessoa, é sempre para algo muito maior. Quem é que recebe essa palavra, amado? Sempre muito maior. Acredite, é sempre muito maior. Anos desperdiçados. Quem sabe alguém nos assistindo que se afastou da igreja, que se afastou da obra do Senhor, que teve escolhas erradas, tem vivido hoje tempos de grande sofrimento, situações que lhe tiraram a alegria de vida, andou por caminhos, quem sabe, tão distantes da verdade, onde Judas perdeu as botas. Olha que Judas perdeu as botas, é longe, andaram em caminhos estranhos, escusos, mas Jesus resgata, Jesus restaura, Jesus renova, Jesus nos leva a algo muito maior. Diga glória a Deus, algo muito maior. Amado, há alguém entre nós que perdeu o seu emprego? Acredite, Deus tem um maior, mais completo, que te dará bem-estar e felicidade. Você teve uma relação rompida, alguém não te amou devidamente, a você homem, a você mulher, Deus tem um grande e novo amor para a tua vida. Você teve um sonho frustrado, Deus tem um propósito maior, Deus tem um futuro glorioso, Ele já preparou para as nossas vidas. Ele é o oleiro, nós somos a massa, e Ele está trabalhando na nossa vida. Meu apóstolo Miguel Ângelo, mas e o tempo de espera? Eu acredito nisso que o Senhor está falando, mas eu estou já com algum tempo de espera. Será que Deus não está muito silencioso comigo? Será que Ele ainda está trabalhando? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esperar em Deus não é tempo perdido. Esperar em Deus não é tempo perdido, porque o Senhor prepara sempre algo melhor e melhor. Uma das grandes mentes de reforma, C.S. Lewis, ele diz: cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada luta enfrentada, tudo, amado, acredite nisso, tudo tem um propósito, porque Deus na realidade usa essas circunstâncias para fazer algo melhor e maior na nossa vida. Então, confiar no poder restaurador, eu vou lhe dizer por experiência própria, isto exige paciência, exige humildade, exige perseverança, exige acreditar nos planos perfeitos de Deus. Então, o profeta Jeremias disse isso, olha só, 29:11, capítulo 29, versículo 11 do profeta maior Jeremias: eu é que sei
Nós não temos nem ideia. Amado, nem nos sonhos mais felizes da minha vida, algum dia eu pude imaginar que Deus tinha um chamado, uma vocação para eu pregar o Evangelho de Deus e ser um apóstolo e profeta. Não tinha nem ideia disso. O que Deus tinha preparado para a minha vida era muito maior do que a riqueza dos meus pais, do que a posição social da minha família, era muito maior. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito do Senhor. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Eu vou te dar o fim que desejas. Viu? Então, o sonho não morreu. Não morreu. Deus vai esta noite restaurar sonhos que ainda não se realizaram. E eu vou lhe dizer, amado, eu tenho muitos sonhos que ainda não realizaram. Muitos. Eu tenho 72 anos de idade. Eu não sou um velho, eu sou um clássico. Pega um Cadillac de 1960, isso é um carro clássico, né? As pessoas são velhas aqui dentro, não é a idade cronológica ou biológica, a pessoa se deixa envelhecer. Há pessoas que dizem assim, eu quero me aposentar para não fazer mais nada, eu vou ficar lá num largo perto da minha casa, jogando dominó, cartas e tal, esperando a morte. Ah, mas não espere a morte. Aquilo que eu mais temia foi o que me sucedeu, disse Jó. Não espere o pior, porque Deus não tem pior para você. Não espere o mal, porque Deus não tem planos de mal. Espere o bem, espere o melhor, espere renovação, restauração, sentido de vida. É isso que Deus dá. É isso que Deus dá. Pastor, mas sabe o senhor, eu estou lhe ouvindo aqui no Maranhão, estou lhe ouvindo aqui na Goiânia. Ouça. Vocês que está dizendo, alguém me afastou do caminho certo, apóstolo. Agora eu estou descobrindo que só a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável, conforme diz Romanos. Romanos diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, experiencieis, pratiqueis, sei lá, como se diz em português. Ele diz, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é agradável, tudo que Deus faz é perfeito. Se não tiver esta conexão boa, agradável e perfeita, não foi Deus. Obedeça ao Senhor, mesmo se você não entende para onde Deus está te guiando. O que eu lhe posso dizer é que tudo vai sair bem. Ele está te guiando. Você não anda aqui perdido, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, amado, lembre-se de Sara, todo mundo sabe, a esposa de Abraão, nosso pai na fé. O que diz em Hebreus 11, 8? Vamos começar pelo pai na fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Olha a fé deste homem. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu não sei para onde Deus está me guiando. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a minha vida. Diz que Deus um dia chegou a Abraão e disse, Abraão, levanta a tenda, arruma as tuas bicuatas, vamos embora, você vai para um lugar. Ele não perguntou onde é. Eu vou colocar no GPS para ver se é para Madureira, se é para Jacarepaguá no Tanque, se é para outro país. Ele não disse nada, ele obedeceu, porque ele sabia que se Deus manda para ir e sair, ele tem o melhor para a vida. Nova 11. Pela fé peregrinou pela terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara, esposa dele, já velhinha, ele já velhinho, recebeu o poder para ser mãe. Ela já não tinha o costume das mulheres, ele já era um senhor cansado, só gostava de ficar vendo série de Netflix. E Deus um dia deu-lhe um rejuvenescimento. Não sei se Deus deu uma injeção de alguma coisa, né?
testosterona. De repente ele acorda e chama Sara: Sara, minha velha, vem aqui, que eu vou te contar uma história. Um ano depois ela estava grávida, não obstante da sua idade, pois ela pensou assim, ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela acreditou. Quando o anjo chegou e disse: você dentro de um ano vai ser mãe, ela ainda riu, depois disse que não riu, e ela teve um filho que era filho da risada, que se chama Isaac, filho da risada, filho da alegria, filho do riso. Veja, Abraão sai para um lugar, não sabia para onde ir, ele acreditou, se Deus está mandando vai acontecer. Amado, isto aconteceu aqui com a construção deste mundo aqui. Quando Deus me disse que eu iria construir uma catedral para Ele, eu disse: Senhor, mas como? Entramos num processo violento no Brasil. Na época, um presidente que deu um tiro no tigre, pegou o dinheiro de todo mundo, bloqueou os carteiros de poupança, bloqueou tudo. Eu estava iniciando a obra. Amados, um drama violento. E um dia eu disse: Deus, eu vou parar. Eu tenho 65 trabalhadores, engenheiro, arquiteto, pastores, famílias, todo mundo, rádio, televisão, todo mundo que vive deste contexto. O que é que eu faço? Eu paro tudo. E Deus diz: não ouse. Eu vou te provar que eu sou Deus. Vai uma senhora em Jerusalém, dona Isa Miranda Veneza, e no Monte das Oliveiras, era católica, começou a rezar, e de repente ela viu um rosto de um homem rindo para ela, e ela ouviu uma voz lá no Monte das Oliveiras dizendo: ajuda este homem. Quando ela voltou para o Rio de Janeiro, uma senhora muito rica, quando ela ligou a televisão, ela não via televisão, tinha um pano, uma toalha linda sobre a televisão, abriu a televisão, quem estava lá na televisão? O rosto desse homem rindo para ela. Quem era ele? Eu. Essa senhora me chama à casa dela e diz: o que é que o senhor precisa? Eu falei: preciso de tudo. Estou começando uma obra, o dinheiro foi bloqueado, tínhamos 200 mil dólares naquela época em banco, dólar com parceria, dólar 1 por 1, então o governo bloqueou, eu tenho 65 trabalhadores. Senhor, o que é que você precisa? Eu andava sempre com uma lista grande das coisas que eu precisava. Primeira oferta que ela colocou, um cheque na minha mão, o primeiro de muitos, foi 1,5 milhão. Ela nem sabia encher o cheque, eu preenchi o cheque, ela assinou. E grande parte, 90% do que se ouve, 75% do que se fez nesta cidade, porque isso aqui é muito grande, amado. Nós tivemos que explodir uma rocha grande que vinha lá de cima até o meio da igreja. Tiramos 990 caminhões de pedra de mão gigante. Tivemos que preparar esta terra, que aqui ao lado onde é o hall social, era uma lagoa de 70 centímetros de água. Deus disse: é aqui que eu quero. Agora Deus colocou no meu coração, agora não, já tem um tempo, que eu vou construir um palácio na Barra, para a glória dele. Eu vou construir um templo em Lisboa, eu vou construir um templo em Luanda, na minha terra, e em Moçambique. Eu vou fazer isso. Mas como? Amado, eu não sei explicar como. O que eu sei dizer é que Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Versículo de número 7, diz a palavra: pela fé Noé, do dilúvio, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Amado, seja um homem temente a Deus, seja uma mulher temente a Deus. Tema, trema, tenha reverência, amor, tenha garra, como os hispânicos dizem, ganhas. Eu tenho ganhas, tenha esse amor profundo com Deus. A sociedade lá fora tem medo de tudo, está todo mundo barbarizado, o mundo está em guerra, nós estamos em paz. Eu ontem mandei um recado para uma parte da igreja e disse: eu vou te mostrar algo maior do que o medo lá fora, eu vou te mostrar um Deus poderoso. Diga glória a Deus. Então diz: coisas que não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca da salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Um velhinho, 120 anos, construiu uma arca, porque Deus disse: um dia vai chover. Não havia rio, não havia árvores, não havia nada no local, durante 120 anos. Muita gente deve ter zombado deste homem, mas ele era um homem de fé, ele era um homem perseverante, ele sabia
que Deus já tinha preparado um caminho melhor para ele. Ele sabia que Deus tinha preparado tudo, não era por merecimento, por graça, sua graça maravilhosa. Ele ainda não conhecia o que nós conhecemos, que é a cruz. Então nós conhecemos a cruz, foi o ato maior de restauração. A dívida do pecado foi paga, a promessa de uma nova vida já foi selada. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, Ele nos restaurou para a comunhão com Ele, somos novas criaturas. Será que Deus nos abandonaria no meio do percurso? Diga, não, eu estarei convosco até o final. Hebreus 12:2, então, apóstolo, o que eu tenho que fazer? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, olhando para Ele. Amado, você não tem que olhar para homem, tem que olhar para o governo, não tem que olhar para a sociedade, você tem que olhar para Deus, você tem que olhar para a sua poderosa, valorosa, valiosa, poderosa, a palavra das palavras, a palavra de excelência, a Bíblia. Aqui está a nossa vida, aqui está a âncora da nossa alma, segura e firme, aqui está, é para Ele que eu olho. Se eu olho para Ele, significa que não existem situações irreversíveis. Nenhum sonho será quebrado. Até o vaso quebrado, Ele restaura aos pedaços, Ele restaura. Ele torna uma obra-prima. Então, amado, em Cristo nós temos uma vida significativa, plena. Após todos nós termos tido os nossos fracassos, nossas perdas, nossas desilusões, mas eu lhe garanto uma coisa, o nosso futuro é cheio de esperança. Diga glória a Deus. Somos filhos amados, fomos criados à imagem e semelhança dele, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, meu amado, você pode ter, ou alguém entre nós pode ter tido um passado complicado, mas Deus transforma passados complicados em vidas ressignificadas. A minha vida tem hoje um significado muito superior ao que eu era quando eu era católico, apostólico, romano. Muito melhor. E eu quero agora, nos próximos 10 minutos, de falar de uma mulher que raramente se fala na igreja de Jesus, que morava numa muralha de Jericó, não era uma senhora da sociedade, vivia à margem da sociedade, vendia o seu corpo. O nome dela era Rahab, quer dizer espaçosa, ampla, Rahab, que era uma prostituta. Ela tinha uma vida muito limitada, para sobreviver ela vendia o corpo. Mas você sabe, ela vivia dentro de uma cidade chamada Jericó, com muralhas grandes, inexpugnáveis, e que um dia Deus deu ordens que o povo de Deus fosse lá com Josué, espiasse aquela cidade, e depois as muralhas iriam ruir. Esta mulher, aparentemente, não tinha nada a ver com Deus, porque para sobreviver ela era uma prostituta. Na sociedade de Jericó, ela não era nada, era uma sombra. Mas você sabe que Deus usou esta mulher, Raabe, quando os espias chegaram para espiar a terra, por um impulso do Espírito de Deus, ela recolheu os espias na casa dela, para depois os espias poderem baixar a muralha e fugirem e irem dizer ao rei o que iria acontecer, a Josué, na realidade Josué, o que era na realidade a cidade, como é que era o contexto de segurança, tudo. Esta mulher foi usada por Deus. Agora vamos ver o que aconteceu e por que aconteceu. Porque aparentemente você pensa assim, apóstolo, mas uma pessoa que não tem uma vida social, que vive na prostituição, o que se pode esperar desta pessoa? Para a sociedade nada. Agora veja aqui, Hebreus 11:31, pela fé, Raabe, a meretriz, ela era uma meretriz,
não foi destruída quando caíram as muralhas. Por quê? Ela não foi destruída com desobediência, porque ela acolheu com paz aos espias. Ela correu o risco de ser descoberta, ser punida pelos cananeus e ser morta. Por quê? Ela tinha confiança em Deus. E o que Deus fez? Deus ressignificou a vida desta mulher. Ela se tornou parte da família de Israel. E sem ela saber, ela era da linhagem de Jesus Cristo, o Messias. Veja o que diz aqui em Mateus 1:3. Judá gerou Tamar, Tamar a Perez a Zerá, Perez gerou Esrom, Esrom Araão, Araão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou Raabe, Raab a Boaz, este Ruth, Obed, Obed Jessé, e depois na continuação desta vida chega, olha, Salmão gerou Raab a Boaz, este de Ruth, Ruth gerou Obed, Obed a Jessé. Quem era Jessé? O pai de Davi. Então significa que esta mulher foi tataravó do rei Davi. Tataravó do rei Davi. Ela era da linhagem do Messias. Isto mostra o que, apóstolo? Qual é a lição que nos mostra? Que Jesus pode restaurar e usar qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos eternos. Uma meretriz, tataravó do rei Davi. Você imagina? Estava lá esquecida na sociedade, vivendo o que mais declina a vida de uma pessoa quando tem que vender o corpo para sobreviver. Mas Raabe se converteu a Deus, ajudou os espias israelitas na invasão de Jericó. Sua vida e família foram preservadas. Preservadas. Amados, há um tempo certo para cada promessa acontecer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ainda que hoje para alguns pareça tudo parado, Ele está trabalhando nos bastidores. Confie no tempo de Deus. Confie no tempo de Deus. Veja, Josué explica isto em capítulo 2, versículos 1 a 8. Vamos lá que eu vou ler rápido por causa da hora. Desse dia enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente, eles eram do Mossad, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair esses homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Veja, tudo é um plano de Deus, em tudo há um propósito. Havendo de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, e depois após deles depressa, porque os alcançareis. Versículo 6, ela porém os fizera subir ao eirado, os escondera entre as canas de linho que havia disposto na ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Versículo número 9, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha a visão que ela possuía. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ela sabia. Agora, pois, jurai-me, diz a palavra do Senhor, jurai-me, que peço pelo Senhor, assim como usei de misericórdia convosco, também usareis com a casa do meu pai, e o que me dareis um sinal certo, o que conservareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a vida, nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois,
que dando o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Versículo 21, ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, eles se foram, ela atou um cordão de escarlata na janela e disseram, foi combinado, onde tiver esse cordão escarlate, o sangue de Jesus, onde tiver o cordão de escarlate, certamente o Senhor nos deu esta terra nas nossas mãos, e todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, amado, o que Deus está ensinando esta noite à igreja? O que podemos tirar de lição deste ensinamento? Que justifica a sua vinda, você que veio de longe, você que pegou táxi, você que pediu Uber, você que pegou BRT, ônibus, chegou aqui com o seu carro. O que podemos tirar desta lição? A vida de alguém pode se encontrar por um fio, sem sentido, mas Deus tem um plano. O plano de Deus naquele caso não era só com a cidade de Jericó. O plano de Deus era com Raabe e a sua família. O plano que Deus tem não era só comigo. Minha mãe foi salva, família toda, filhos, filhas, genros, noras, todo mundo serve ao Senhor. Meus netos, todo mundo serve ao Senhor. Então reflita com o seu apóstolo, versículo de número 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus, mas Ele é Deus embaixo aqui da terra. O Senhor Deus é Deus de cima e de baixo. Então considere isto: sua história jamais terminará com dor. Ela está apenas começando com um propósito. Quando Deus reconstrói, Ele não restaura só, Ele glorifica a vida da pessoa. Então aquela vida confusa, aqueles olhos com escamas espirituais, eu vou lhe dizer, o sangue de Jesus é a nossa redenção. Porque diz que ela e a sua casa foram salvas. Ela e a sua casa estavam na genealogia de Jesus e ela não sabia. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Aquela vida que era por um fio, agora se tornara uma vida inabalável. Ela, o pai, a mãe e todos da sua família, os irmãos e irmãs. Deus chamou esta mulher, a meretriz, para uma vida maravilhosa. Então, eu queria terminar lhe dizendo: não tenha medo de recomeçar. Pastor, eu amei uma mulher que me abandonou, um homem que me deixou. Não tenha medo de recomeçar. Deus é especialista em tirar sonhos do túmulo e colocá-los de volta em movimento. Onde parecia haver o fim, Ele planta um recomeço. Você crê nesta palavra? Você crê que o Espírito Santo nos deu essa palavra? Ela faz bem à minha alma, ao meu coração, ao meu espírito, porque eu sei em quem tenho crido. Deus é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Diga: Ele fará por mim. Eu quero ouvir a sua voz. Ele fará por mim infinitamente mais. Olha o irmão de um lado e do outro. Ele fará por você infinitamente mais. Infinitamente mais. E agora terminamos dando um lindo aplauso ao Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, eu entreguei o recado de algo que eu creio. Senhor Jesus, nós vamos voltar agora às nossas casas. Tu vais adiante de nós. Os teus anjos nos protegerão. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra nós. Fortalezas, sofismas e altivez estão debaixo dos nossos pés.
o homem mau, fraudulento, o enganador, o sanguinário, o agente governamental do diabo, estão anulados todos os intentos. Vamos sair com alegria, vamos sair com gozo, vamos sair com a certeza, um novo começo, a ressignificação da nossa vida. Vamos em paz, certos que esta noite investimos na tua terra, na tua casa, e celebramos uma colheita em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. E a igreja que crê nesta palavra diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé.